Paulo César Dias de Lima, para proceder às palavras de encerramento do Simpósio Brasileiro de Hidrografia 2024. Por favor. Muito obrigado. Prometo que eu vou ser rápido, mas antes de mais nada, eu gostaria de manifestar os meus sentimentos de muita alegria. Vou falar em nome do SBIdo também, por tudo aquilo que eu ouvi no dia de hoje e no dia de ontem, né? E eu gostaria de dizer o seguinte para os senhores: uma das felizes faculdades dos mais velhos no prisma profissional é porque ele tem mais tempo no exercício de convivência com as pessoas e a vivência maior de momentos que são inesquecíveis na vida da gente. Hoje, eu gostaria, se você pudesse projetar a foto do Dia do Mundial da Hidrografia. Ótimo, obrigado. Hoje, sou muito mais testemunha e contador de histórias do que, efetivamente, um ator da hidrografia, hidrográfico, né? Hoje, o Dia Mundial da Hidrografia, talvez a gente possa enaltecer, fundamentalmente, realçar o papel do Serviço Hidrográfico Nacional. Um papel atuante de sesquicentenário, vai fazer em 2026, no dia 2 de fevereiro. E, fundamentalmente, eu acho que, nesse dia, a gente posso, como contador de histórias, relembrar duas figuras eminentes da hidrografia. Vou falar um pouquinho mais de um, mas para poder dar um foco maior no segundo, por razões que vocês vão entender. O primeiro, Paulo Moreira. Eu me lembro que estava na Escola Naval, e lá na Escola Naval eu sentava lá atrás, sabe? Não era de sentar muito na frente. O Schenck ainda está aí? Já foi embora. Mas o que acontece é o seguinte, aí tinha uma aula de mecânica, e na aula de mecânica tinha lá o professor falando sobre Coriolis. Eu falei, puxa, o que esse físico francês vai ter de influência na minha vida profissional? Pô, ele falava de Coriolis, então a aceleração de... mas eu aprendi que a aceleração de Coriolis multiplicava a velocidade angular da Terra vetorialmente com a velocidade relativa de um corpo em movimento na Terra, entendeu? E se eu transformasse isso escalarmente, ia depender do seno da latitude. Isso eu gravei. Mas eu falei, mas da onde é que eu vou influenciar? Isso vai me influenciar na minha vida. Aí, poxa, eis que eu curso hidrografia, embarco no Saldanha, fazendo estação oceanográfica, sabe com quem? Com o almirante Paulo Moreira. Estação. Eu falei, puxa, eu estou aqui diante do almirante tenente, aprendendo a jogar garrafas de Nansen na água, medindo aquelas temperaturas dos termômetros de inversão, com o chefe estadista naval que contribuiu magnificamente para esse país. Desculpe, me emocionei. E o que acontece? Ele, como estadista, criou a oceanografia no país por meio de um deslize da Marinha que permitiu que um navio belíssimo à vela pudesse ser cortado os mastros, mas foi guardado, porque a intenção era um dia no futuro, quando a gente tivesse outro navio oceanográfico importante, a gente pudesse substituí-lo, né? Aí o que acontece? Esse navio oceanográfico se torna a escola da oceanografia brasileira, onde muitos de nós embarcamos ao longo desses 70 anos, começando lá, logo depois do Ano Geofísico Internacional, 1957. Bem,
Esse navio foi feito no Arsenal de Marinha, né, e tudo, um navio magnífico, com laboratórios diversos, laboratório de química, fazendo química do mar, geologia, geofísica, todos os aspectos envolvidos. E ali começamos a desenvolver uma base de dados fantástica. Quer dizer, e que alguém ontem, de alguma maneira, despretensiosamente, falou: acho que o Oceano Atlântico é um deserto. Ele pode... Deserto, modos em rebus, porque, fundamentalmente, a gente tem aí 60, 70 anos de informações obtidas a bordo do Saldanha e que foram dispersas por meio da comunidade científica. Está por aí, esses dados. Só falta a gente ter sinergia para reunir essas informações, não é isso, Campos, que nós estávamos falando aqui. E, por sinal, naquela época, foi criado o Banco Nacional de Dados Oceanográficos, que é uma coisa assim fantástica. E aí, eu vou parar com o Paulo Moreira por aqui, porque... então eu quero dizer o seguinte, como é que eu entendi Coriolis? Entendi Coriolis porque eu embarquei com ele quando eu estava lá em Cabo Frio. Aí eu vi Coriolis atuando ali, porque tinha um vento de nordeste constante, que funcionava como uma velocidade relativa de um ar que está próximo à superfície, entendeu? Com a rotação da Terra, fazendo que as águas da massa d'água da Antártica intermediária subisse e trouxesse nutrientes e causasse ali o fenômeno da ressurgência e a possibilidade enorme de ganho em termos de pesca e de desenvolvimento de produtividade primária, etc. Bem, isso é um aspecto do nosso brilhante Paulo Moreira, que eu tive depois a satisfação de ser diretor do instituto que leva o nome dele lá em Arraial do Cabo. Mas o segundo passo que eu quero deixar registrado e oferecer a ele esse simpósio. Falo isso porque idiosincrasias foram criadas recentemente em relação ao nome do almirante Maximiano. Outra estadística. A gente funcionava na Ilha Fiscal, a DHN, com essas missões que a gente tem. Evidentemente que elas cresceram um pouco, mas a gente já operava hidrografia, oceanografia, sinalização náutica, tudo dentro de uma ilha bonita, que é a Ilha Fiscal, mas incompatível para poder continuar com os trabalhos que tinham que ser feitos. Então, o que acontece? Ele brilhantemente fala o seguinte: vamos mudar, vamos para a Ponta da Armação em Niterói. Primeiro foi um baque a gente ter ouvido aquilo dele, mas ele tinha uma visão muito importante, que isso permitiu que a gente expandisse os trabalhos e, de uma certa forma, foi muito bom. Mas, muito além disso, dessa coisa do Maximiano, pena que o Palmer não está aqui, o filho dele, nosso querido amigo e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hidrografia. Ele criou várias coisas na Marinha, que a gente precisa citar aqui, sobretudo os almirantes de esquadra aqui presentes, meus amigos, sabem muito bem que ele teve um papel importante, criando a Sociedade de Amigos da Marinha, expandindo o ambiente civil para dentro da Marinha, de modo que você pudesse expandir uma mentalidade marítima no país, né? Então, só isso já é uma coisa valiosa. Outros valores que ele teve também em relação por exemplo, a criação de quê, meu Deus do céu? No Programa Antártico eu queria deixar para o final, mas vamos direto para o Programa Antártico, era onde eu queria chegar. As mulheres na Marinha, era isso que eu queria me lembrar. Uma coisa fantástica isso. Olha, o Programa Antártico é uma visão de um estadista, entendeu?
Quantos de nós aqui conhecemos a Antártica e fomos para lá, trabalhando, seja a bordo de um navio, seja a bordo de um avião, pousando em Frei, lá na Antártica, e de lá para a base, para a Estação Ferraz. E um trabalho magnífico, da maior importância para o país, estratégico, e que envolve fundamentalmente a academia. A academia diretamente ligada a esse projeto, né? E uma das academias envolvida e muito importante era a FURG, a Fundação Universidade de Rio Grande, onde recebeu toda essa bagagem de como é que eu vou dizer isso, de participação, vamos dizer assim, no projeto, né, da Antártica, onde se foi criada uma estação antártica, como é que eu vou dizer, na retaguarda, onde toda a parte logística da Antártica estaria ali no ambiente da universidade, né? E, recentemente, a gente teve como é que se diz? Uma desagradável notícia que veio em função do que se falou aí do Almirante Maximiano. Almirante Maximiano é um exemplo na Marinha, para todos nós. Bem, eu já falei muito de história aqui, porque, afinal de contas, mais velho é isso mesmo, só sabe contar história. E eu gostaria de, efetivamente, em 2 palavras ou 3, formalmente encerrar esse simpósio dizendo o seguinte: é com sentimento de dever cumprido a satisfação do SB Hidro por ter realizado esse exitoso evento, propositadamente finalizado no Dia Mundial de Hidrografia, 21 de junho. Essa data foi instituída pela ONU para fixar a importância dessa valorosa ciência marinha aplicada, fundamental para as atividades do homem no mar. Conhecê-lo, explorá-lo, explotá-lo, organizá-lo espacialmente, formular políticas públicas que preservem, garantindo-lhes boa governança, constituem ações inadiáveis e vitais para o futuro da humanidade. No momento, não seria impróprio afirmar que destacadas instâncias multilaterais, além da ONU, como a OMM, a COI, a IALA e a OHI, têm envidado esforços para o fortalecimento da mentalidade de conservação dos oceanos, reguladores térmicos do planeta, fontes de alimentos e riquezas minerais. Senhoras e senhores, cabe-nos agradecer mais uma vez a diretoria da SB Hidro, sob a coordenação do Almirante Augusto, seu diretor técnico-científico, a empresa Acta, pelo apoio inestimável na organização desse evento, aos patrocinadores, ao SEBRAE Rio de Janeiro e à DHN, cujos imprescindíveis engajamentos muito facilitaram a concretização do simpósio. Aos palestrantes, painelistas, moderadores, pelo elevado e sofisticado nível de apresentações, condução dos debates. Os temas aqui abordados certamente suscitarão aprofundamentos em futuros eventos da SB Hidro e poderão servir como fio condutores de ações dos tomadores de decisão do país. Eu gostaria, nesse instante, de anunciar os preparativos para a realização do Simpósio Brasileiro de Hidrografia, edição 2025, para o qual contamos com a participação de todos. Serão muito bem-vindas sugestões de temas, na certeza de que continuaremos a fomentar discussões qualificadas em tudo que concerne a hidrografia e ciências correlatas, em prol das atividades marítimas desenvolvidas em águas jurisdicionais brasileiras. Exorto a todos que se tornem divulgadores em seus círculos profissionais
das lições aprendidas nesse seminário, de modo a expandir o alcance delas até os responsáveis pelas decisões estratégicas e políticas referentes ao mar. Ao julgar pela excelência de seus conhecimentos, temos convicção de que as senhoras e senhores serão excelentes multiplicadores e porta-vozes dessas lições. Aproveito a oportunidade para convidar a todos os que ainda não são associados à SB Hidro para que se juntem a nós. E, finalmente, reitero meus agradecimentos pela presença de todos em nosso evento e declaro encerrado o Simpósio Brasileiro de Hidrografia 2024. Muito obrigado.